Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Galileia e Coração de Maria. Vamos para mais uma tarefa na noite de hoje. Aqueles que desejarem fechar os olhos, fechem, procurem uma respiração tranquila, se posicionem bem na cadeira, ficar de forma confortável. E vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre querido, pela vida, por estarmos aqui reunidos na noite de hoje, em busca de conhecimento. Que o nosso querido irmão James Ney possa estar bastante intuído pelos seus mentores, os mentores da casa, para falar conosco sobre magnetismo curador. Que nós abramos os nossos ouvidos para percebermos todas as nuances de suas palavras, certamente estarão intuídas, e que façamos uma leitura correta do que seja magnetismo em nossa vida. Obrigado, Jesus, mais uma vez, pela vida, obrigado por tudo que temos, pela família que estamos, mas principalmente por aquilo que já somos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Então, com a palavra, James Ney. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações, as nossas mentes, e buscando cada um de vocês conectar com o divino amor da esperança, porque o divino peregrino que esteve conosco, que foi o maior magnetizador que se tem notícia na história da humanidade, quando o amor esteve na Terra, ele veio diretamente das regiões siderais de mundo que as nossas mentes certamente não conseguem conceber a grandiosidade deste ser iluminado de pura luz, de pura energia. Quando o amor se fez presente ao tempo da Galileia, ao tempo em que os Césares mandavam no mundo, aparece aquele que queria mudar a história de todas as civilizações humanas. Quando o amor esteve conosco, ele se fez presente, se materializou de certa forma, encarnando naquela jovem moça aos 20 anos de idade. Ela tem a missão de, durante 9 meses, trazer no seu ventre materno a luz do mundo, a luz da vida. Era ele, Jesus, o Logos divino. E quando iniciou o seu projeto de curar as almas humanas, porque ele sabia que cada um de vocês
são almas em frangalhos, são almas doloridas, são almas sofredoras, são almas necessitadas de carência de afetividade, de carência de amorosidade. E ele, ciente da natureza espiritual de cada um de nós, então ele veio com a função específica de doar o teu magnetismo e dizer a todos que nós somos capazes de ser receptor e doador deste magnetismo que aure das entranhas magnéticas da Mãe Gaia, do planeta Terra, e que cada um de vocês, cada um de nós, sim, somos capazes de mudar a história de cada um de vocês, se assim tiver o que ele muito bem afirmou. Se vocês tiverem fé, o poder da fé no tamanho de um minúsculo de um grão de mostarda removerá os grandes obstáculos existencial dentro da vida deste microcosmos que é a vida de cada um de vocês. Isso sim, vocês são verdadeiros microcosmos dentro de um macrocosmo da vida que é o universo. E o espírito miramês, através da abençoada mediunidade de um dos médiuns mais notáveis que se teve notícia em território brasileiro, João Nunes Maia, quando ele vai psicografar um capítulo e nos dizer que somos capazes de utilizarmos o nosso magnetismo para curar as nossas enfermidades morais, para depois curar as enfermidades materiais. E ele aborda de forma poética. Eu vou tentar relacionar o magnetismo curador com uma das maiores médiuns que se teve notícia no século XX. Aqui no Brasil tínhamos o Francisco Cândido Xavier, que ao longo da sua vida psicografou inúmeras obras romanceadas. Rosemary Brown, que desencarnou no ano 2011, ela era tida como a maior médium que deu comunicação psicofônica durante 2 décadas, os grandes mestres que vêm de além-túmulo. E Rosemary Brown, aos 7 anos de idade, ela tem a sua primeira visão de uma entidade espiritual que ela não sabia definir de quem se tratava. Aquele espírito que desencarnou no ano de 1866. E ela, na sua infância, ainda não tinha ideia de quem se tratava. Era o espírito Franz Liszt. Foi um gênio da Hungria. E aos 15 anos, 20 anos de idade, Rosemary Brown, ela começa a receber comunicação ou visita dos maiores gênios da música clássica que se tem notícia. Mozart, Beethoven, Chopin e Schubert. Ela se tornou, ao lado do Chico Xavier, no século XX,
uma médium notável, mais de 400 partituras psicografadas, ela se apresentava, e esses gênios da música clássica associavam a música clássica ao poder curador. Cada partitura tinha a capacidade de curar as enfermidades do psiquismo mental de cada um de vocês, de cada um de nós. É a música sublime que vai transmutar as nossas partículas, as nossas enfermidades. Rosemary Brown, ela tinha um tio, George, que era médico quando Rosemary Brown ainda não tinha reencarnado. E Rosemary Brown começa a receber a visita do teu tio, que era médium em Londres, o tio espírito. Começa a utilizar o magnetismo curador de Rosemary Brown, e ela coloca-se como instrumento, utilizando o teu magnetismo para curar, como eu vou contar já nas nossas considerações finais. Pois bem, Miramês, ele diz: meus irmãos, se fores dotados do magnetismo curador, se fores dotados, somos sim dotados, mas Miramês nos alerta: se você é possuidor dessa capacidade, não coloque a candeia debaixo do alqueire, não esconda o teu talento, cure, porque cada um de nós somos sim capazes. Onde é que está a fé de cada um de vocês? Dos amigos, das amigas. O curador faz por onde ele leve aos outros a saúde nas linhas da pureza dos sentimentos, da linha da pureza do sentimento. Tem que ter o coração puro, o sentimento, para que a gente se torne esse instrumento dócil nas mãos terapêuticas dos curadores invisíveis, dos mestres que ora transita na terra, nos templos religiosos, para curar as nossas mazelas morais, as nossas mazelas espirituais, que acaba se materializando no corpo físico. Nascestes com dom, não resta dúvida. No entanto, é preciso que eduques esse valor terapêutico, posto em tuas mãos e em tua boca. Então valorize. É a hora estelar, esse momento presente, de você dar uma volta, uma revolução na intimidade de cada um de vocês. Esse é o momento estelar, individualmente, de cada um de vocês. É o momento da virada de chave. Porque eu perguntaria: e o que estão fazendo aqui neste templo, nesta casa que nos acolhe, que vos acolhe? Por que vocês estão aqui, diante de nós, nesses dois planos de vida, o plano físico, deste corpo físico que vos falam, como também das esferas espirituais, que há uma legião, porque nós damos muito trabalho a esses avatares divinos, a esses amigos nossos que estão no extraplano, fora da nossa visão física, e que vêm nos acolher, porque cada um de vocês buscam a cura, mas a cura começa através, quando vocês potencializam o poder da tua fé,
Não despreze, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, jamais despreze os livros elevados, edificantes, capazes de fortalecer tuas promessas para com a consciência. E o que é a consciência? O espírito que organizou a produção literária da codificação dos espíritos, através da mediunidade intuitiva do professor Rivail, que foi um pedagogo na França do século XIX. As entidades liriais eram uma legião de espíritos, utilizando-se da faculdade daquele professor Rivail, que foi aluno de Pestalozzi na adolescência, teria a incumbência de produzir uma obra monumental que se tornaria conhecida em toda a humanidade, o Livro dos Espíritos, e ele vai assinar com o nome de Allan Kardec. E nesta obra monumental, há uma pergunta que o professor Rivail formula ao Espírito da Verdade, que na realidade esta entidade era o próprio Cristo, junto com a pleiade de espíritos altamente evoluídos, para nos auxiliar. E uma pergunta que Kardec formula: que é o espírito? Porque Kardec queria saber, afinal de contas, o que é ser espírito. E a entidade evoluída respondeu: se assim podemos nos expressarmos dentro do padrão psicológico do entendimento daquela época, do século XIX, como ainda hoje. É o princípio inteligente do universo, o espírito. O espírito, se posso me expressar, é uma centelha, é um clarão, é uma energia, é um coágulo de partículas energéticas em evolução. O espírito não tem forma. Esta estrutura que vos fala é um guarda-roupa, não sei como foi que você falou lá fora. É um jaleco tão primitivo, sendo utilizado numa casa em que nós batizamos como planeta Terra, e que a densidade do nosso corpo físico é o mesmo padrão energético do planeta em que nós habitamos e que os outros habitam fora das nossas esferas físicas. Então, o espírito é uma centelha, é uma consciência. Nós somos consciência em evolução. É uma consciência se manifestando dentro de um jaleco ou guardado dentro de um guarda-roupa. E que periodicamente nós abrimos a porta deste armário e tira uma roupa para vestir. Então, nós somos consciência em evolução. E ele diz que essa consciência deixa irradiar essa luz de Deus para todos os sofredores, sem exigências, sem paga e sem atropelos da tua missão de curar. Quando é que nós vamos ter consciência do que realmente você é? Não estamos aqui para derramar as pitangas, foi isso que você falou? Eu captei lá fora as pitangas do jovem rapaz. Não estamos aqui para passar férias
Porque esse organismo vivo que nós chamamos Terra não é um hotel, uma estância hidromineral, um resort. Aqui é uma oficina, é uma escola, é um hospital, onde há bilhões, milhões de enfermos. Vocês não estão vendo as enfermidades morais sendo transmitidas em tempo real através dos instrumentos de comunicação utilizados na Terra, os meios eletrônicos, e que nós somos impactados. E muda o padrão energético da nossa pineal, das vossas pineais. Cada um é portador de uma minúscula antena parabólica, um microchip parabólico na nossa pineal, conhecido pelos avatares indianos, o terceiro olho. E que vocês são portadores, pasmem, uma boa parcela da humanidade não conhece a si mesmo destes pontos energéticos que possui e vem para os templos religiosos da Terra se lamentar. De vítima, porque eu não estou diante de nenhuma vítima. Vocês não são vítimas de coitadinho de mim. Vocês são responsáveis pelo que vocês e pelo que vocês será no futuro. Então, por que estamos aqui? Cada um carregando aquele tronco de 50 quilos que ele carregou pelo caminho do Gólgota, na Palestina. Uma legião de avatares divinos acompanhava sem interferir. Se ele permitisse, parava aquele holocausto que ele estava sofrendo, mas ele se permitiu. Não pense vocês que ele estava arrependido. A consciência do Cristo era total e ele sabia que havia uma necessidade de apresentar a todos vocês em carregar uma cruz, porque ele foi o único ser humano no orbe terrestre que não tinha karma, que não tinha aprovação, que não tinha expiação. Ele não tinha problema de consciência, de culpa. Ele é a expressão da luz, mas para se manifestar neste orbe terrestre com almas tão equivocadas, ele se permitiu vivenciar o padrão emocional, psicológico do homem na Terra. Foi ontem. 2 milênios atrás, foi ontem. E nós continuamos ainda com o mesmo comportamento em pleno século XXI, utilizando a tecnologia para o mal, mas também a tecnologia na Terra está sendo utilizadas para o bem. E nós, os espíritos do mundo maior, vêm nos trazer uma mensagem. O que queres que eu faça? Para te curar? Para que você possa ser curado? É você que vai iniciar o processo cíclico da tua cura, da tua fé. Não adianta vir
aos templos religiosos da terra se você não tem fé? Quantos companheiros são dotados deste valor espiritual e fazem escurecer as mãos pelo dinheiro, por posições, pela satisfação dos instintos inferiores, mas depois chora o tempo perdido por fechar os ouvidos à sabedoria. Haverá, dizia o nosso grande mestre Cristo, haverá falsos cristos e também falsos profetas, não só na terra, como também do outro lado, do lado de cá, do mundo espiritual. Espíritos mistificadores. Utilizará médios potenciais, sim, para mistificar. Espíritos pseudo-sábios, como é chamado pela doutrina de Allan Kardec. Haverá falsos cristos, falsos profetas, que vai querer vender o teu dom. E nós somos conduzidos pelas ilusões da vida terrestre, pelas aparências, mas seremos identificados no mundo da realeza espiritual pelo teu magnetismo, pela tua energia. Vocês serão identificados não pelas tuas aparências, pelas vestes que utilizam para se manifestar na sociedade, hora em que nós estamos encarnados, mas vocês serão identificados pela natureza magnética que aure da intimidade da tua alma quando você retornar para o lado de cá. Dá de graça o que de graça recebestes. Então, se você recebeu o dom da cura de ser magnetizador, passista, a transfusão, também chamada da bioenergia, dê o que você é capaz. E acrescentamos, observa o sol descendo seus raios de vida, a chave é o próprio ar, tudo de graça por ordem do divino, doador, porque nós outros, encarnados e desencarnados, vamos exigir o que doamos se recebemos de Deus tudo de graça. Eu vou tornar a dizer a mesma frase de alguns momentos atrás. Por que vocês estão aqui? Não quero resposta. O magnetismo superior procura sempre a sintonia da superioridade. O magnetismo superior que vocês são capazes. Procuramos modificar nossos pensamentos, nossas ideias e nossas ações quando passamos do homem velho para o homem novo. E nós somos o quê? O homem novo ou o homem velho? Ou estamos num processo de mudanças, retirando da intimidade de cada um de vocês, de cada um de nós, o homem velho, transitando para o homem novo, portador deste magnetismo curador. A alma, nas transmutações da nossa vida, nos sentimos envolvidos por esse magnetismo que tem a capacidade de curar enfermos.
Nós temos esses magnetismos, essa transmutação magnética, levantar caídos e fazer andar paralíticos de todas as espécies. A alma, meus queridas irmãs, meus queridos amigos, a alma dentro ou fora da carne, a alma encarnada, ou fora do veículo físico, porque amanhã nós vamos nos reencontrarmos. Tenha certeza que cada um de vocês amanhã vai reencontrar os seus entes queridos que já estão do lado de cá. A alma dentro ou fora da carne ou do corpo físico é uma antena divina capaz de atrair forças do grande manancial. Esse manancial é energia, é o fluido, é o perispesma energético da Terra, é o magnetismo da Terra. Sintonize, não tem os instrumentos de TV? Quando ligamos um aparelho, sintonizamos com uma frequência, com os inúmeros satélites gravitando ao redor da Terra, não é assim que se transmite? Então, por que você não utilizar esse magnetismo e sintonizar com essas frequências maiores, com os magnetizadores divinos? O socorro veio ao nosso encontro e Jesus ainda deixou no mundo o seu evangelho para nos ensinar o uso correto do magnetismo. O evangelho é uma proposta cósmica universal, é uma ética de comportamento moral e espiritual para todas as civilizações desta terra e de outras paragens, de outros mundos, porque o nosso grande avatar divino, ele afirmou: há muitas moradas na casa do nosso divino Pai, há bilhões de mundos em quadrantes diferentes, em dimensões diferenciadas. Nós, vós, vocês, estão se expressando em uma dimensão ainda muito densa, muito material. Olhem ao nosso derredor. Como é denso o mundo em que nós habitamos, e achamos que somos senhores absolutos da verdade, ao ponto de dizer que somos que são os únicos moradores dentro dessa grande paternidade divina. São trilhões, bilhões de estrelas, mundos que é irradiado por 3 sóis de coloração diferentes. A estrutura biológica, o magnetismo é algo tão radiante nesses mundos que na Terra é classificado de mundos já regenerados. Nós só nos tornaremos, a Terra só se tornará um mundo regenerado quando cada um de vocês se regenerar literalmente. Opera, meu filho, mudanças no teu modo de viver. Opera, meus filhos, essa mudança no seu modo de viver, no teu comportamento. É hora de mudar, porque amanhã está chegando. O momento da nossa partida
das vossas partidas estão chegando. E como cada um de vocês retornará para a sua verdadeira pátria espiritual? Vai reencontrar com os bons amigos ou com aquelas almas que nós prejudicamos, que é chamado de obsessores? Vamos reencontrar. O que você planta na terra, você vai colher. Sem sombra de dúvidas. Quando não colhe na terra, vai colher na nossa dimensão, nas esferas espirituais, e vocês vão se vincular, direta ou indiretamente, com aqueles espíritos que sempre subjugaram ao longo da existência terrestre, que foi o caso do nosso jovem amigo que está aqui do nosso lado. Quando o jovem James Ney, aos 17 anos, uma entidade espiritual estava ali obsediando e lhe trazia perturbação psíquica mental, ainda na sua adolescência, mas ele recebeu muita orientação espiritual do teu genitor, porque se não fosse o pai, certamente ele iria transitar pelos manicômios da vida terrestre. Então o Evangelho de Jesus, ele é terapêutico, cura as nossas doenças, as nossas mazelas, e cada um de nós estamos, sim, sintonizados com o outro lado, permanentemente atraindo os bons amigos do campo da luz, como também as entidades das sombras. Delas podem fluir nesse magnetismo, podem fluir o amor, sementes de luz, com poderes de dissipar as trevas e até clarear o mundo. Se desejamos de fato ser luz, acendam o pirilampo. Fui longe, né? Pirilampo. O pirilampo seja aquele vagalume nas noites escuras terrestres. Se vocês querem um dia ser uma estrela de quinta grandeza iluminando o cosmos, inicie com a sua pequenina luz, sendo apenas um pirilampo, um vagalume. Porque a estrela que brilha, um dia já foi vagalume. Delas pode fluir o amor, sementes, luz, com poderes de dissipar as trevas e até clarear o mundo. Não queiras, entretanto, impor as mãos nos sofredores, se o teu íntimo se encontra, como disse Jesus, parecendo túmulo caiado por fora e podre por dentro. Não coloque as tuas mãos, impor as tuas mãos sobre o outro, se você ainda é um túmulo sujo, escuro. Aprimora-te e não te esqueças de acender a tua luz no teu coração. Aprimoram
aprimoremo-nos à luz dos vossos corações. Torne-se luz, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Vocês só poderão vir para a paternidade divina, para a casa do meu Pai, só através de mim, porque eu sou o Espírito da verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade. A verdade é luz pura. Ele sentiu o magnetismo superior do nosso Cristo. O apóstolo chamado Simão Pedro, na sua residência, ele, durante o dia, à beira-mar da Galileia, curando multidões, utilizando o seu magnetismo, cegos era curado pelo seu magnetismo. Leprosos, passava pelo processo magnético e retirava o bacilo da hanseníase, conhecido hoje na atualidade, que é o bacilo da hanseníase, era retirado com o poder magnético do Cristo. Aquela mulher de 40 anos de idade, 25 anos sofrendo hemorragia constante, ela se aproxima do jovem Galileu, uma multidão o acompanha, e ele diz: algo se desprendeu, alguém me tocou. E Simão Pedro lhe diz: Rabi, Rabone, em hebraico. Uma multidão lhe toca, mas alguém me tocou, diferente. Na linguagem atual, dizemos que houve uma conexão magnética. O poder da fé daquela mulher que sofreu hemorragia 2 décadas e meias foi o teu poder, a tua fé. E o que é a fé? Cada um de nós temos um DNA da fé, mas só que não é utilizada. Uma virtude saiu de mim e ela foi curada. Era madrugada, na residência de Simão Bar Jonas, aonde o nosso Galileu se hospedava naquela noite célebre, aonde a irmã Lua brilhava, era noite de lua cheia, quando ele realizou aquelas grandes transmutações magnéticas para curar almas enfermas. A noite já tinha passada. E o Simão pergunta-lhe: Rabi, o que é a fé? O que é a verdade? E o Rabi responde: a verdade, Simão, é a luz divina total. A verdade nos liberta, potencializa o poder do magnetismo, o poder da fé, que somos possuidores. A benevolência deve se avolumar em ti, dia a dia, para somar em todo o seu ser a benevolência, a caridade. E o nosso irmão falou a necessidade de doação. Não foi isso? De uma cadeira de roda? Você já tem a cadeira de roda. O cidadão vai lhe dar a cadeira de roda. O cidadão que vos fala. Pela conversa que temos com os grandes seres encarnados que somos nós, nota-se o valor magnético que deles se irradia, causando um bem-estar suave em nossos corações.
Copia as tuas vidas na cópia original, que é o Cristo. Apoia-te nele, que vencerás a ti mesmo o poder de irradiar para toda a humanidade tua força curativa pelo teor magnético que temos no mundo da tua alma. Meus irmãos, minhas irmãs, tantos espíritos que encarnaram na Terra e foram verdadeiros instrumentos utilizados pelas forças soberanas do mundo maior. A Rose Mary Brown, o Francisco Cândido Xavier, o Dr. Fritz, que utilizava a mediunidade de vários companheiros mediúnicos, o Zé Arigó, a Lúcia, e tantos, pessoas simplórias como João Bento, que eu tive o prazer de conhecê-lo na erraticidade, um homem vaqueiro do sertão do estado da Bahia, no coração do sertão baiano, um homem letrado que acordava de madrugada para retirar leite das tuas vacas, um vaqueiro simples, mas à noite o padrão psíquico de João Bento, e que nós o chamávamos de João Bento, médio dos poetas, ali, em território baiano, a 600 quilômetros desta capital, ele era instrumento de cura magnética. O povo ia à casa de João Bento, batia a sua porta no Morro do Gomes, e uma pleide de amigos assessorando aquele homem, vaqueiros, agricultor, e ele curava. Castro Alves, o poeta dos baianos, resolveu aparecer para João Bento. E outros poetas da literatura brasileira resolveu dar comunicação através daquele vaqueiro. Olavo Bilac. Olha, meus filhos, eu precisei apagar a minha luminosidade, a posição social que eu tive em uma época em que eles dois, Olavo Bilac, foi um grande amigo nosso, acadêmico, e hoje eu resolvi ter uma experiência, como foi que você chamou? Da roupa? Jaleco. Jaleco. Eu resolvi utilizar um jaleco, um corpo físico reencarnando nos rincões do sertão baiano, para desenvolvermos a virtude da humildade, porque os nossos verdadeiros amigos espirituais, ele continuará. Portanto, fica aqui a nossa mensagem desses nossos companheiros espirituais. Muita paz. O
nosso irmão é um amigo espiritual já de muito tempo. Ele vem nos acompanhando já há 3 séculos. É um amigo que chegou conosco na época das caravelas de Tomé de Souza, um grande clérigo que a maioria de vocês não conheceram, que se tornaria um dos primeiros jesuítas daquela época. Ele apenas é um velho amigo jesuíta da época das esquadras de Tomé de Souza, um velho amigo espiritual jesuíta que nunca me revelou o nome. Eu não sei se vocês perceberam, mas pelo português que ele usou, dá para entender que não era ele que estava falando. Não precisa ir muito longe. Porque erro de concordância num espírito como esse não pode acontecer. Então, isso significa uma mensagem para nós de que o magnetismo pode ser visto desta forma. Por exemplo, não é só curar a bisturi, não é só curar a imposição de mão, nada, é uma palavra também. Porque a palavra, se ela foi bem ouvida e muito bem estruturada, como foi, ela cura. Ela modifica o nosso psiquismo e a gente cura aquilo que nós precisamos em nós. Foi isso que eu vi. Por isso que eu pedi para dizer o nome, viu? Ou dizer que não era você. Porque você estava acompanhado, graças a Deus. Eu até pedi para trazer um livro e coloquei aqui, quando você falou da médium, e eu gosto muito dessa jovem aqui. Eu tinha falado a semana passada de Ivone do Amaral Pereira. Este livro é o resumo de toda a vida dela. Se alguém depois quiser ler, tire uma foto, leia, para vocês entenderem o que significa crescimento espiritual. Essa mulher é um exemplo para nós. Um espírito que veio de outro país para morar aqui, para se livrar de uma prisão psíquica, para que ela pudesse se libertar e nos socorrer. Isso é muito importante para nós, eu acho, no meu entendimento. Tá? Quem não gosta, não gosta, mas eu sou muito sincero e eu falo aquilo que eu penso. E eu estudei e me sinto muito bem com isso. Porque creio que tudo que nós quisermos, nós podemos conseguir. Eu só preciso de esforço, renúncia de algumas atitudes que ainda sou portador, porque às vezes tenho atitudes que não são boas, eu preciso modificar. Eu sou o primeiro aqui do salão que preciso fazer isso. E é assim que funciona. Mas eu preciso renunciar a muitas coisas. Que a maioria não quer fazer. Quer continuar na materialidade, mas conquistar as coisas do espiritual. Isso não bate nunca. Eu tenho que renunciar, não tem jeito. Não devo estar em certos lugares, não devo estar com pensamentos e outras coisas que não sejam corretas, enfim. Eu tenho que ter atitude, moralidade, ética, formação de caráter. Caso contrário, muito daquilo que eu venho buscar aqui, eu não consigo. Não é jogar para o espírito e dizer, me cure. Isso não existe. Eu tenho que mudar. Jesus mesmo é prova real disso. Quando curou, e depois muitos daqueles que se curaram, assim que ficaram enxergando, por exemplo, foram direto para o prostíbulo. Se eram de lá e tinham problemas e ficaram cegos, por que então agora voltam para lá? Só para dar um único exemplo, para a gente não ficar alongando demais. Estou falando um pouco porque ainda temos minutos, tá?
Alguém quer fazer alguma pergunta a ele? Eu faria umas 500, se fosse eu, mas eu não posso. Nada? Fico feliz e ao mesmo tempo choro por dentro, porque vocês vão perder uma grande oportunidade de elucidar alguma dúvida. Esse é o momento. Eu tenho certeza que muitos não entenderam tudo o que ele disse. Eu vejo nos olhos de vocês. Não percam nunca a oportunidade de aprender. Nunca, nunca, nunca. Porque isso pode ajudar na próxima vida. Me lembro, posso falar um pouquinho? Posso? Você permite? Eu me lembro que nós jogávamos baralho, buraco, só para se divertir, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas toda vez que jogava, tinha uns amigos que também gostavam, eram 2 mesas, e numa dessas tinha uma moça, um casal, que não gostava que o casal que estava oponente a eles no jogo tocasse em assuntos sobre espiritismo. Todas as vezes. Era muito engraçado. E um belo dia, essa senhora, que era o casal oposto, ela desencarna, vai para o plano espiritual e se encontra totalmente perdida. Passam 2 anos e uma mediúnica ela aparece, onde era o centro daquele casal que era o oponente naquela brincadeira social, vamos dizer assim, que era só para se divertir, passar o tempo, não era nada apostado, nunca isso. E aí ela vem e diz: meu irmão, eu lhe agradeço muito por tudo que você, mesmo eu não querendo ouvir, você dizia, que foi o que me salvou aqui do lado de cá. Porque quando a gente chega ignorante do saber, do lado de lá, sem entender nada sobre o que seja ser espírito desencarnado, espírito somos sempre, mas desencarnado no plano espiritual é uma dor intensa, porque eu me sinto perdido completamente. Conversando com Joana aqui, eu converso toda segunda-feira com ela, quando é possível, ela diz sempre que a maior dificuldade hoje, atualmente, são as pessoas que chegam desencarnadas sem entender absolutamente nada sobre isso. Dá muito trabalho a eles para poder educar esses indivíduos para perceber que não estão mais no jaleco, que é o corpo físico. Deixaram o jaleco aqui e foram embora. Porque é uma obrigação, é assim que tem que ser. Para nascer de novo, tem que mudar de roupa. Não tem jeito. Que a gente costumeiramente chama de morrer, mas ninguém morre, portanto, não existe isso. Então, que a gente aprenda, que seja humilde, que se coloque na posição de aluno sempre. Por mais que saibamos, nada sabemos. Por mais que saibamos. Ele acabou de dizer o Espírito aqui, através desse querido amigo, e são bilhões de planetas. Eu digo que são trilhões de planetas habitados. Todos têm humanidade. E essa humanidade está em níveis diversos. Primitivo, expiações, regeneração, mundo feliz, e por aí vai. Então, é preciso que nós entendamos isso, que nós estamos numa caminhada evolutiva, mas se eu não me dispuser a fazer alguma coisa, como eu vou chegar no nível maior? Não tem como. Não existe essa possibilidade. É preciso que eu faça meu esforço. Ele disse também, aqui é uma escola, aqui é um hospital e aqui também pode ser considerado uma prisão. Então, em qual delas eu estou? Nas 3, nenhuma, como é isso? Eu preciso me localizar, eu preciso me entender enquanto espírito e o que eu estou fazendo aqui. Para isso, eu tenho que meditar, estudar, dialogar. Caso contrário, eu não esclareço isso à minha razão
não absolve e eu não vou saber nunca o que fiz ou o que deixei de fazer. Não é à toa que em mundos, em vidas vazias, vidas vazias, no livro de Joana de Ângeles, ela diz que nós estamos há 2000 anos no mesmo lugar. Estou falando com minhas palavras. No mesmo lugar. São 30 capítulos falando sobre isso, mostrando que não adianta ficar nascendo. Querem um exemplo prático? Coloque no YouTube, por favor, quando chegar em casa, a história da escrava Anastácia, no canal, meu nome do canal? Quem assistiu deve saber. Eu sei. O portal. Não esqueçam, o portal. Coloquem no YouTube. O primeiro que vai aparecer é sobre uma um pronto-socorro espiritual no umbral. E em seguida várias coisas, até chegar na escrava. Quando chegar na escrava, passem todos e vejam isso direto, não vão ver os outros primeiro, e vocês vão ver o que é reencarnação após reencarnação, onde cada um vai encontrar assim, ali, provavelmente. O que significa ter inimigo no plano espiritual, que Jesus pede, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto há tempo, é aqui. Então tem vários ensinamentos ali. Porque é preciso para muitos a imagem para que eu consiga perceber e captar o que a palavra está dizendo. Tá bom? Não quero fazer outra palestra em cima da dele, mas eu precisava dar umas explicações para que fique claro para todo mundo. Então vamos fazer a nossa prece. Faltam 2 minutos do nosso tempo. Você apaga a luz aí fora, por favor? Obrigado. Agradecendo ao Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, mentora maior dessa casa, a Joana, nossa mentora direta, que nos conduz, que nos orienta, que nos dá a chance, eu diria, a oportunidade de estarmos juntos com espíritos tão maravilhosos para que possamos compreender a vida espiritual e progredirmos. Agradecer, Senhor Jesus, a tua paciência, a tua benevolência, o teu amor por todos nós, mesmo porque dissestes que nenhuma ovelha será desgarrada do teu aprisco. Portanto, é certo que estaremos num bom caminho, mas a que custa? Que nós abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos e procuremos perceber a verdade que liberta o ser. Através desse instrumento, certamente teremos um caminho mais suave, compreenderemos as dores, caso haja, porque haverão muitas, porque nada pode ser superado sem dificuldades, sem ajustes. Mas eu sei por quê. E isso minimiza a minha dor. Eu entendo, eu não reclamo, eu não blasfemo. Então, Jesus querido, Mestre amado, só temos que te agradecer pela noite maravilhosa que nos deste, através do irmão James Ney e do seu mentor, um doce, que esteve presente nessa noite, nessa casa, nos brindando com palavras e conceitos maravilhosos. Que tenhamos consciência de que tempo nenhum foi perdido por estarmos aqui. E esse tempo se multiplique muitas vezes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja e assim será. Que tua luz, Jesus, envolva a todos numa noite de sono reparadora para os embates do dia seguinte. Que assim seja. Assim seja. Amém, meu amigo. Eu agradeço. Eu que agradeço. Nada. Você é sempre bem-vindo e você sabe que a gente gosta